Bom dia a todos vocês aí que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, que você tenha aí uma manhã de paz para você, para a sua família, em nome de Jesus. Tudo vai dar certo para você, porque Jesus Cristo já conquistou a vitória para você. Amém? Amados, você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe aí essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você ajudar aí o YouTube a divulgar essa mensagem e ouça a palavra até o final, que no final eu quero estar orando por você, por sua casa e por sua família. Amém? O texto da Bíblia que eu quero ler com vocês é o Salmos 23, no versículo 6, está dizendo: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Olha que palavra maravilhosa para a minha reflexão e para a sua meditação. O salmista estava dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele deixa claro que ele sabia. Davi aqui tinha certeza que a bondade e a fidelidade de Deus era sobre a vida dele. E você tem que ter certeza, porque quando você ter certeza, quando você confiar verdadeiramente no Senhor, você vai ter prazer de vir à igreja, de reunir com os irmãos e adorar o Senhor enquanto você viver. Porque você vai ter provado da bondade e da fidelidade de Deus. A bondade de Deus, meus amados, ela é grande, ela é infinita. Deus, por sua bondade, ele decidiu perdoar os nossos pecados, ele decidiu enviar Jesus. E Jesus, ele veio, assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa, pagou pelos meus e pelos seus pecados, para que nós pudéssemos de novo ter uma intimidade com Deus, para que no momento que nós nos arrependêssemos, nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não podia habitar em nós por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo perdoou os meus e seus pecados ali na cruz, assumindo o meu e o seu lugar, e no momento que ele triunfou, ele ressuscitou, ele deu para mim e para você uma nova vida, ele deu para mim e para você uma vida de honra. Todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos uma novidade de vida por causa da bondade de Deus. Amém, amados? Meus amados, e vai dizer também por causa da bondade e da fidelidade. Aqui é a tradução NVI, né? A palavra fidelidade, ela quer dizer constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Deus, meus amados, ele é constante comigo e ele é constante com você. Ele não volta para trás. Ele assumiu um compromisso comigo e com você, e a palavra dele é irrevogável. Ele enviou Jesus, ele nos perdoou e agora nós podemos ter intimidade com ele. E a característica dessa palavra fidelidade, né, quer dizer, né, demonstrar zelo, demonstrar respeito por alguém, lealdade. Foi isso que Deus fez. Nós estávamos perdidos, mas ele não apontou o nosso pecado. Ele decidiu nos perdoar, ele decidiu me salvar e ele decidiu salvar você. E dentro da fidelidade de Deus aqui, eu quero falar com você sobre 7 pontos. Primeiro ponto, eu quero dizer que Deus, ele é fiel. Eu quero ler ali com você Deuteronômios, no capítulo 32, no versículo 4, está dizendo: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. A fidelidade de Deus, ela é inquestionável, é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito.
Amém, amados? O segundo ponto aqui que eu quero meditar com você na fidelidade de Deus é que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem compromisso com a palavra dele, porque Ele é fiel. E nós vamos ver isso ali em Números, no capítulo 23, no versículo 19, está dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é fiel. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se você andar sobre a palavra de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, porque o que ele promete, o que ele declara, se você posicionar sobre a palavra, se você andar sobre a palavra, ele é fiel para cumprir. O terceiro ponto que eu quero falar com você aqui sobre a fidelidade de Deus, que a proteção dele é fiel dentro da fidelidade dele. Olha o que está dizendo lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3. Mas o Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ele me protege e ele protege você. É Deus que guarda eu e você do maligno. Por quê? Porque ele é fiel. Você pode estar meditando ali no Salmos 91, aquele que abriga, debaixo, da mão de Deus, ele tem a proteção de Deus. O Salmos 91 ali fala sobre a proteção de Deus, porque ele é fiel. Dentro da fidelidade dele, ele protege. Eu quero também falar com você outro ponto dentro da fidelidade de Deus, o quarto ponto agora: ele é fiel para nos perdoar. A Bíblia está dizendo ali em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para perdoar. Quando nós confessamos que nós somos falhos e pecadores e clamamos por perdão e por misericórdia, ele é fiel. Ele é fiel, ele enviou Jesus e ele não está apontando mais os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, ele nos cobre com o sangue de Jesus e me justifica e justifica você. Ele me perdoa e perdoa você. E nós podemos se achegar com confiança diante da presença de Deus, porque ele é fiel para nos perdoar. O quinto ponto que eu quero falar com você sobre a fidelidade de Deus, que o Senhor Deus, o nosso Deus, ele é fiel. Eu quero ler um texto com você sobre isso, lá em Deuteronômios, no capítulo 7, no versículo 9, está dizendo: saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, ele é Deus, ele é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Eu quero dizer aqui o quinto ponto: ele é Senhor e ele é fiel. Senhor quer dizer que ele é dono. Quando você abre o seu coração, entrega o seu coração para Jesus, meus amados, você tem que compreender que ele é dono. E se ele é dono, ele sabe o que é melhor para você e ele é fiel para cumprir. Ele mantém a aliança dele é eterna. A bondade dele, a Bíblia vai dizer que passa de 1000 gerações na vida daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E o mandamento de Deus para mim e para você hoje, lá em João 6:28, perguntaram para Jesus, como realizar a obra de Deus. Ele vai dizer, creia naquele que ele enviou. E a Bíblia também vai dizer ali, o novo mandamento ali em João 13:34, vai estar se referindo ao amor. E Romanos 5:5 vai dizer que Deus derrama em nosso coração, o amor através do Espírito Santo de Deus. Então, no momento que ele perdoa os nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo e por isso nós podemos ali amar o Senhor. E o Espírito Santo me capacita e capacita você
a cumprir os mandamentos do Senhor. Por isso ele vai dizer ali em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O sexto ponto que eu quero falar com você sobre a fidelidade de Deus é que a fidelidade do Senhor, ela nos salva. Está ali em Salmos 68, no versículo 19 e 20, está dizendo: bendito é o Senhor nosso Deus, que a cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte, amém? A fidelidade de Deus, ela nos garante a salvação. A fidelidade de nosso Senhor, ela nos salva. E quando nós cremos em Jesus, nós entramos nessa salvação, porque a salvação, ela é um presente de Deus, é pela graça, é pelo Senhor que nós somos salvos. Ali em Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça de Deus. E o último ponto que eu quero falar com vocês aqui, Deus sempre vai permanecer fiel. Meus amados, você pode ser fiel ou você pode ser infiel, mas Deus ele é fiel, Ele é imutável, e a fidelidade de Deus, ela dura para sempre, amém? E 2 Timóteo, ali no capítulo 2, do 11 ao 13, está dizendo: essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele não nos negará. Se formos infiéis, se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Deus, Ele permanece fiel com a promessa, com a palavra dEle. Se você se posicionar na palavra de Deus, você vai receber tudo aquilo que Ele diz. Essa é a condição que Deus tem para mim e para você. Está ali em João, no capítulo 15, no versículo 7. Jesus vai dizer que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos na palavra dele, ele vai pedir, nós vamos pedir e vamos receber tudo o que pedimos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel e ele não pode negar a si mesmo, mas você tem que permanecer na fidelidade de Deus para você receber aquilo que a palavra dele diz. Você tem que se condicionar se vai ficar sobre a graça de Deus, sobre a fidelidade de Deus, ou se você vai sair dessa fidelidade. Aí é escolha sua. Mas se você for fiel, ele permanece fiel. E mesmo que você for infiel, ele vai continuar fiel com aqueles que são fiel com ele, porque a palavra dele é imutável. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que ouvirem e receberam essa mensagem. Eu oro pela vida deles, pelos seus familiares, que eles sejam renovados, que a sua graça, o teu favor transborde sobre a vida dos ouvintes, que haja saúde e transformação em nome de Jesus. Amém.